Muito bem, queridos e amados irmãos presentes, irmãos ouvintes, uma vez mais, eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso amado e querido Salvador, Jesus Cristo. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, eu gostaria neste momento de pedir a atenção de todos para a leitura e a meditação da Palavra de Deus. Essa mensagem que tem um tema chamado para o arrependimento. Este é o tema que o Senhor coloca no meu coração para transmitir para os moradores da terra, chamado para o arrependimento. Vamos então ler a Santa Bíblia, a Palavra de Deus, para a nossa meditação com o Senhor. São Lucas, capítulo 5, versículo 32. Eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Aleluia! Que palavra poderosa! Somente este versículo é o suficiente para o Senhor falar com os moradores da terra. Eu quero pedir a atenção dos irmãos presentes e dos irmãos ouvintes para a meditação da Palavra de Deus que nós vamos estar agora meditando, sem rodeio, sem teologia humana, sem gritaria, sem mentira, sem engano, para que venha a haver arrependimento e convenção e salvação de almas e vida para o reino de Deus. O versículo que nós lemos no princípio, o Senhor Jesus Cristo está convocando todos os moradores da terra, todos os moradores do mundo, todos os pecadores para o arrependimento. Que palavra poderosa! É a palavra do Senhor que nós acabamos, aleluia, de ler neste momento. São Lucas, capítulo 5, versículo 32. Eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Observe, irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, o que fala o Senhor Jesus Cristo. Esta palavra eu não é o homem falando, não é o pastor Nonato falando. Esta palavra eu é o próprio Senhor Jesus. Lucas 5, versículo 32. O Senhor Jesus está dizendo
o Senhor Jesus falando: eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Irmãos queridos, irmãos amados, o escritor do livro de Mateus diz que o Senhor Jesus Cristo, ele pregava e mandava o povo se arrepender, porque o reino dos céus está perto, e já se passaram mais de 2000 anos, então agora está mais perto ainda. Presta atenção o que diz as Escrituras Sagradas, Mateus 4, versículo 17. Desde então começou Jesus a pregar: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Presta atenção, irmãos queridos, irmãos amados, irmãos ouvintes, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele pregava, ele dizia: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. O Senhor Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele primeiro, ele pregava, ele ensinava, ele aconselhava, ele curava, ele libertava e ele salvava. Por quê? Porque esta é a missão do Senhor, porque esta é a missão do Evangelho do Reino de Deus. Aleluia! Presta atenção, irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, o próprio Filho de Deus, ele pregava e aconselhava para que as pessoas viessem se arrepender, porque o reino de Deus, porque o reino dos céus está perto, e já se passaram mais de 2000 anos que o Senhor pregou. Então agora está mais próximo ainda, está mais perto ainda. Então os pecadores, os moradores da terra, os moradores do mundo necessitam de um arrependimento, de uma convenção, de uma preparação, para que ele possa entrar no reino de Deus. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, se a pessoa está no Evangelho, já está no Evangelho, já está na igreja, mas continua fazendo as coisas erradas, as coisas abomináveis, as coisas ímpias, as coisas pecaminosas, as coisas mundanas, esta pessoa está no Evangelho errado. Esta pessoa ainda não conhece o verdadeiro Evangelho do Reino de Deus. Esta pessoa ainda não conhece. Ele precisa conhecer. Aleluia! Precisa conhecer o verdadeiro Evangelho do Reino de Deus. Presta atenção, irmãos queridos, irmãos amados, glória a Deus. O Evangelho do Reino de Deus, que pregou o Senhor Jesus Cristo, que pregou os apóstolos, e que vem pregando o pastor Raimundo Nonato,
o evangelho que Jesus mandou pregar. O Senhor Jesus quer o arrependimento. O Senhor Jesus quer que os pecadores se arrependam, que os pecadores se convertam. O Senhor Jesus quer que você, minha irmã, que praticou aborto, matando o teu próprio filho no teu ventre, se arrependa enquanto há tempo, porque depois que o Senhor arrebatar a igreja, aí não adianta mais. Agora você vai sofrer, você vai padecer na grande tribulação. Por quê? Porque você não obedeceu a palavra de Deus, porque você, aleluia, não deu ouvido, não obedeceu a palavra do Senhor. Agora você vai sofrer, você vai padecer, querida irmã. Então Jesus quer que você se arrependa. Você não achou bom viver? Você não achou bom vir ao mundo? E por que agora você quer matar o teu filho? Se você não se arrepender, você vai prestar conta no juízo final. E em seguida ainda será lançada no lago de fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, que são os demônios. Então o Senhor, Ele quer que você se arrependa, minha irmã, deste aborto que você praticou, deste aborto que você está praticando. Isto é um pecado abominável, isto é um crime, isto é uma maldade, você matar o teu próprio filho no teu ventre. Então você que praticou este pecado, Jesus quer que você se arrependa, Jesus quer que você se converta. Lucas 5, versículo 32, Jesus está dizendo: eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. O Senhor Jesus quer que você, minha irmã, que está fazendo relação sexual com outra mulher, aleluia, se arrependa desta abominação enquanto há tempo, porque depois que o Senhor Jesus arrebatar a sua igreja, aí não adianta mais. Agora você vai sofrer, você vai padecer na grande tribulação, porque você não deu ouvido. E no juízo final você vai prestar conta com o Senhor Jesus. E aí não tem bababá não, aí não tem nada que possa te defender não, aí não tem nada que possa te guardar não. Você vai prestar conta com o Senhor Jesus Cristo, porque você não deu ouvido, porque você não obedeceu a palavra do Senhor. O Senhor Jesus Cristo quer que você, minha irmã, se arrependa destas maquiagens, destas pinturas, destas vaidades, destas depilações dos olhos, pelando a tua sobrancelha, enquanto há tempo, porque depois que o Senhor Jesus Cristo arrebatar a igreja, aí não adianta mais. Agora você vai sofrer, você vai padecer na grande tribulação, porque você não obedeceu. E no juízo final você vai prestar conta com o Senhor. Aleluia! Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, o Senhor está chamando para
o arrependimento. Deus quer que você se arrependa, minha irmã, dessas abominações que você está vivendo, que você está praticando, que você está fazendo. Deus quer que você se arrependa destas maquiagens, destas vaidades, destas pinturas. Deus quer que você abandone, que você se arrependa, que você se santifique, que você se consagre, que você se prepare, porque perto está a volta do Senhor, porque cerca está a volta do Senhor, porque perto está o arrebatamento da igreja do Senhor. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor Jesus Cristo. O escritor do livro de 2 Reis diz que Jezabel foi morta, atropelada pelos cavalos de Jeú, e os cachorros comeram as suas carnes e beberam o seu sangue. Ficou só a caveira, as palmas das mãos e os pés, tudo por causa dessas abominações que ela praticou. Jezabel pintou os olhos, enfeitou a cabeça, e tudo isto provocou a ira de Deus. O mundo não sabe disso, as pessoas não sabem disso, as almas não sabem disto, mas necessita saber, precisa saber, precisa conhecer, para se arrepender, para se converter, para que as suas almas sejam salvas e tenham a vida eterna em Jesus Cristo. Aleluia! Santo, 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 santo é o Senhor. 2 Reis, capítulo 9, versículo 30. Então Jeú, aleluia, ele foi a Jezreel. Quando Jezabel o soube, pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela a janela. Aleluia! Irmãos queridos, irmãos amados, preste atenção o que fez Jezabel. Quando Jeú, o homem de Deus, chega em Jezreel, o que fez Jezabel? Qual era a intenção de Jezabel? Ou melhor dizendo, qual era a intenção do diabo através de Jezabel? Era atrair, seduzir, enganar, derrubar, matar o homem de Deus Jeú. Jezabel se pintou, Jezabel pintou os olhos, Jezabel enfeitou a cabeça, ficou igual uma bruxa, toda pintada, cheia de caracol. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Jezabel ficou toda pintada, pintou os olhos, fez aquele caracol na cabeça. Para quê? Para seduzir, para iludir, para enganar, para derrubar, para matar o homem de Deus, Jeú, homem cheio do Espírito Santo, homem cheio da graça de Deus, homem que estava no propósito de Deus, trabalhando para Deus, fazendo a obra de Deus. Jezabel se deu mal. Jezabel era acostumada a matar os profetas. Ela era acostumada a adulterar com os profetas. Jezabel, ela se deu mal. Por
Por quê? Porque ela mexeu com o homem errado. Ela mexeu com o homem errado. Ela mexeu com o homem de Deus. E aí, ela se deu mal. Ela foi atropelada pelos cavalos de Jeú. Irmãos queridos, preste bem atenção. 2 Reis, capítulo 9, versículo 33, disse Jeú: lançai-a daí abaixo. Lançaram-na abaixo e foram salpicados com seu sangue a parede, e os cavalos estes atropelaram. Preste atenção, Jezabel, ela foi atropelada pelos cavalos de Jeú. O sangue dela foi derramado. Ela morreu atropelada pelos cavalos de Jeú. A Bíblia diz, 2 Reis, capítulo 9, versículo 34, entrou Jeú, aleluia, Jeú comeu e bebeu, disse ele: olhai por aquela maldita e sepultai-a, pois é filha de rei. 2 Reis 9, versículo 35. Mas quando foram para sepultar, não acharam dela, senão somente a caveira, os pés e as palmas das mãos. 2 Reis 9, versículo 36. Voltaram e comunicaram a Jeú, que disse: esta é a palavra do Senhor, a qual falou por intermédio de Elias, o tisbita, seu servo, no campo de Jezreel. Os cães comerão a carne de Jezabel. 2 Reis 9, versículo 37. O cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo na herdade de Jezreel, de modo que não se poderá dizer: esta é Jezabel. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, a situação de Jezabel foi triste, lamentável. Por quê? Porque ela praticava estas abominações. Ela mudou a natureza de Deus, e a ira de Deus desceu sobre ela. Ela foi castigada, ela foi, aleluia, atropelada pelos cavalos de Jeú. O sangue dela foi derramado, os cachorros comeram as suas carnes, ficou só a caveira, ficou só os ossos, as palmas das mãos e os pés. Os cachorros comeram as carnes, beberam o sangue de Jezabel, ficou só a caveira, ficou só os ossos, a palma das mãos e os pés. Irmãos queridos, irmãos amados, Jezabel, uma mulher tão famosa, esposa de rei, uma mulher tão poderosa, uma princesa, uma rainha, filha de rei, ficou irreconhecível, só a caveira e a palma das mãos e os pés, por causa dessas abominações que ela praticava. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, o próprio Deus deu a sentença
da destruição de Jezabel, o próprio Deus falou através do profeta, segundo Reis 9, versículo 10, os cães comerão a Jezabel no campo de Jezreel, e não haverá quem a enterre. Jezabel ficou irreconhecível, só a caveira, e não havia nem quem nem enterrasse, só a caveira, só os ossos, por causa dessas abominações que ela praticou. Ela mudou a natureza de Deus, ela pintou os olhos, ela enfeitou a cabeça, ela fez o caracol no cabelo, na cabeça, ficou toda pintada, igual uma bruxa, e a ira de Deus desceu sobre ela, ela foi castigada, foi morta, atropelada, o sangue dela foi derramado, os cachorros comeram as carnes dela, beberam o sangue dela, e ficou só a palma das mãos e os pés. Aleluia, glória, santo, santo, santo é o Senhor. O sangue de Jezabel foi derramado na terra. Hoje a terra, o mundo está contaminado com o sangue de Jezabel. Não é só Manaus não é só o Brasil não, é o mundo todo, está contaminado, está corrompido com o sangue de Jezabel. Aí está as mulheres, os homens com os olhos depilados, com os olhos pintados, cheios de maquiagens, cheios de vaidades, cheios de pintura. Aí está a prostituição, aí está a idolatria, aí está o adultério, aí está a fornicação, aí está os vícios, aí está o divórcio. Separa e casa e separa. Aí está o homem sexualismo, aí está a mulher lesbianismo e etc. Isto é o que? Isto é a doutrina de Jezabel. Porque de Deus, porque de Jesus, porque do Espírito Santo de Deus não é o diabo mesmo, enganando os moradores da terra, com o evangelho anátema, com o evangelho mentiroso, com o evangelho enganador, com o evangelho mundano, com o evangelho pecaminoso, com a doutrina de Jezabel, que está enganando o homem, que está enganando a mulher, que está enganando os moradores da terra. Aleluia! Santo, 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 santo é o Senhor. Louvado e glorificado é o Senhor. Aleluia! Irmãos queridos, hoje você está ouvindo o anúncio da palavra de Deus. Hoje você está ouvindo o anúncio do evangelho, sem rodeio, sem gaguejado, sem teologia humana, sem mentira e sem engano. Você está ouvindo um evangelho santo, um evangelho puro, um evangelho genuíno, o evangelho que Jesus mandou pregar. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. O profeta Jeremias, ele pregou contra essas doutrinas de Jezabel em Judá, porque as mulheres estavam praticando essas abominações. A doutrina de Jezabel, elas se pintavam, e o profeta pregou contra
essas abominações. Jeremias, capítulo 4, versículo 30. O que fazes, ó assolada, porque te vestes de escarlate e te adornas com joias de ouro, porque te pintas em volta dos teus olhos com artimônio, debalde te faz bela. Os teus amantes te desprezam e procuram tirar-te a vida. Irmãos queridos, as mulheres de Judá, elas eram mulheres namoradeiras, mulheres interesseiras. Elas se pintavam com artimônio para atrair os namorados, porque elas eram interesseiras. Para atrair os homens, elas se pintavam com artimônio. Artimônio era um pó preto misturado com azeite, um azeite brilhante que se formava uma tinta, e as mulheres se pintavam em volta dos olhos para atrair os namorados, para atrair os homens. E o profeta Jeremias pregava contra estas abominações. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, hoje, no mundo atual, não precisa mais artimônio, porque a tecnologia está avançada. As indústrias fabricam os pincéis de várias cores e até o alicate para arrancar a sobrancelha, e fica com os olhos pelados. Aleluia! Você está observando a tecnologia avançada? A tecnologia está avançada. Glória a Deus. A mulher vai lá na loja, vai lá nas vitrines, aí está os pincéis de várias cores. Aí ela escolhe a cor que ela quer botar o olho dela. Ela escolhe a cor que o olho dela fica e compra aquele pincel e passa nos olhos. E os olhos ficam pintados. Irmãos queridos, está vendo que a tecnologia mudando? Aí está o alicate. A mulher compra aquele alicate, arranca a sobrancelha, arranca com raiz, com tudo, não nasce mais. Matou a sobrancelha. Arranca a sobrancelha, fica pelado. Aí ela passa uma tinta, aí fica uma tatuagem no olho. Está vendo? Jesus quer que você se arrependa, minha irmã, deste pecado abominável que você praticou. Jesus quer te perdoar, minha irmã. Jesus quer mudar a tua vida. Você precisa se arrepender. Você praticou um grande erro. Você praticou um grande pecado, desfazendo a natureza de Deus. Deus te fez perfeita, minha irmã. Você nasceu natural. Deus fez tudo perfeito. Aleluia. Não faltou nada. Deus fez tudo perfeito. Aí está a tecnologia mundana, tecnologia do diabo, porque de Deus não é, de Jesus não é, do Espírito Santo de Deus não é. É o diabo mesmo, é Satanás mesmo, enganando as mulheres, enganando os homens, enganando as almas, enganando o mundo, enganando os pecadores. Aí está, as mulheres arrancam a sobrancelha, fica com os olhos pelados, igual o olho de anaconda. Anaconda, ela não tem sobrancelha não. Anaconda, ela não tem pestana não. Anaconda, ela não tem ouvido não. Anaconda, ela fareja com a língua.
ela fareja com a língua. A anaconda não tem ouvido, não tem pestana e nem tem sobrancelha. A cabeça da anaconda é lisa, o olho dela é liso, é pelado. Tá vendo o que o diabo faz? Tá vendo o que Satanás faz com as almas que são propriedades divinas, que custaram a vida, que custaram o sangue do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus veio ao mundo para te salvar, minha irmã. Jesus veio ao mundo para te salvar, meu irmão. Hoje Jesus te chama para o arrependimento. Ele quer te perdoar. Ele quer mudar a tua história, mudar a tua vida. Ele quer salvar a tua alma, meu irmão. Ele quer salvar a tua alma, minha irmã. Foi por isso que o profeta João Batista chamou os fariseus e os saduceus de raça de víboras. Por quê? Porque não queriam dar ouvidos à palavra de Deus. A víbora, ela não tem ouvido. E João Batista comparou o povo de Judá, o povo daquela época, como raça de víbora. Por quê? Porque a víbora não tem ouvido. Assim estava aquele povo rebelde, não queria dar ouvido à palavra de Deus, não queria se arrepender, não queria se converter. E João Batista repreendeu eles. Mateus 3, versículo 7. Mas vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao batismo, disse-lhe: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Mateus 3, versículo 8. Produzir frutos dignos de arrependimento. Aleluia. Está vendo? O que era que João pregava para aquele povo? Coração de pedra, coração duro, povo soberbo, arrogante, orgulhoso, os fariseus. João Batista pregava para ele o arrependimento. João chamou eles raça de víbora, por causa dos seus corações de pedra, seus corações endurecidos, que não queriam se arrepender, que não queriam se converter. E João pedia, e João mandava para eles se arrependerem e apresentarem frutos dignos de arrependimento. Mateus 3, versículo 8. Produzir frutos dignos de arrependimento. O próprio Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, a quem pertence as almas, também chamou os fariseus, os escribas, saduceus, os judeus, os líderes religiosos de Israel, de raça de víbora. Por quê? Porque não aceitavam as suas mensagens, as suas pregações, que o Senhor pregava. Ele não aceitava os milagres, os prodígios que fazia o Senhor Jesus na vida dos enfermos. Eles não aceitavam. Os fariseus não aceitavam o testemunho de Jesus. Os judeus não aceitavam o testemunho de Jesus. Os escribas não aceitavam o testemunho de Jesus. Os saduceus não aceitavam o testemunho de Jesus. Os líderes religiosos de Israel, eles não aceitavam o testemunho de Jesus. E Jesus chamou eles de raça de víbora. Jesus chama de raça de víbora. Por quê? Por causa dos seus corações que eram maus, coração de pedra, corações endurecidos. Mateus 12, versículo 34, disse Jesus: raça de víbora, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Tudo que há em abundância
no coração, disso fala a boca. Está vendo? Jesus chama eles de raça de víboras. Mateus 23, versículo 33, disse Jesus: serpentes, raça de víboras, como escaparei da condenação do inferno? Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, milhões e milhões de ouvintes, como escaparão da condenação do inferno este povo que não se arrependerem dos seus pecados? Como escaparão da condenação do inferno este povo que não se humilharem, que não se arrependerem, que não se converterem destas abominações? Como escaparão, disse Jesus. É Jesus falando, Jesus usando o homem sem letra, sem formatura, o homem pesado de boca, o homem pesado de língua. Jesus está usando para falar com os moradores da terra. Mateus 23, versículo 33, serpentes, raça de víbora, como escaparei da condenação do inferno? Como escaparão? Como vai escapar este homem se ele não se arrepender dessas abominações que ele está fazendo, que ele está praticando, que ele está vivendo? Como escaparão da condenação do inferno estas mulheres se não se arrependerem dessas abominações que estão praticando, que estão fazendo, que estão vivendo? Como escaparão, diz o Senhor. É o próprio Senhor falando, pois a palavra não é do homem, a palavra é de Deus. É o próprio Deus colocando a palavra na minha boca, é o próprio Deus colocando a palavra no meu coração, é o próprio Deus colocando a palavra na minha mente, no meu pensamento, para transmitir para os moradores da terra, para transmitir para o homem, para transmitir para a mulher. Voltando ao assunto da doutrina de Jezabel, que estava vivendo as mulheres de Judá. As mulheres vão na loja, escolhem a cor do pincel, a cor que ela quer, fica com os olhos pintados, né? Aí está hoje. Está difícil ou não está? Está complicado ou não está? Aí está as mulheres com os olhos pintados, os homens com os olhos pintados. O que é isso? Tudo isso é abominação, tudo isso é a doutrina de Jezabel, porque de Deus não é, de Jesus não é, do Espírito Santo não é. Deus já fez a mulher perfeita, Deus já fez o homem perfeito, Deus já fez o homem e a mulher a sua imagem, a sua semelhança. E Deus não tem pintura, e Deus não tem maquiagem, e Deus não tem vaidade. Deus tem santidade, Deus é santo, e Deus quer que o homem e a mulher sejam santos também. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Irmãos queridos, mas o Senhor Jesus Cristo está chamando todas estas mulheres, até os homens, aleluia, também, está chamando para o arrependimento dessas abominações, enquanto há tempo, porque depois que o Senhor Jesus Cristo arrebatar a sua igreja, aí não adianta mais, aí você vai sofrer, aí você vai padecer na grande tribulação, porque você não obedeceu, porque você não deu ouvido, porque você não se converteu. Aí você vai sofrer na grande tribulação. Mas Jesus está chamando, convocando para o arrependimento. Aleluia! Santo, santo é o Senhor, louvado e glorificado é o Senhor.
Mateus 4, versículo 17. Desde então, começou Jesus a pregar: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Mateus 5, versículo, Lucas 5, versículo 32. Eu não vim chamá-los justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Irmãos queridos, tudo que Deus quer do homem é o arrependimento. Tudo que Deus quer da mulher é o arrependimento. Tudo que Deus quer dos pecadores é o arrependimento. O profeta Ezequiel também lhe pregou contra essas abominações que estavam praticando as filhas de Judá, a doutrina de Jezabel, as pinturas, as maquiagens, as vaidades. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Ezequiel, capítulo 23, e versículo 40. Além disto, mandaram vir uns homens de longe, aos quais foram enviados um mensageiro, e vieram por amor deles, te lavaste, te pintaste os teus olhos e te ornaste de enfeites. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos ouvintes, assim era as filhas de Judá. Elas se pintavam, elas pintavam os olhos, elas se enfeitavam para se encontrar com seus namorados, para se encontrar com os homens. Eram mulheres namoradeiras, eram mulheres interesseiras, eram mulheres vaidosas, estavam todas corrompidas com a doutrina de Jezabel. O profeta Ezequiel, ele pregou contra estas abominações, e o profeta Isaías também pregou contra as vaidades das filhas de Judá. Aleluia! Isaías, capítulo 3, versículo 16, diz o Senhor: visto que as filhas de Sião se exaltam e andam de pescoço erguido e têm olhares imprudentes, quando andam, como que vão dançando, cascavelando com os seus pés. Presta atenção, irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes. Nesse tempo, as filhas de Judá, elas usavam os tamancos de pau, salto alto e bico fino. Quando elas iam andando, iam como que iam dançando, se rebolando, cascavelando com os pés, jogando o corpo para o lado. Elas iam andando, se rebolando para um lado e outro, chamando a atenção dos homens. Por quê? Porque elas eram vaidosas. Elas eram vaidosas. Glória a Deus. As filhas de Judá. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, preste bem atenção. O apóstolo Paulo disse que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Se não agrada a Deus, vai agradar quem? Está agradando a quem? Você precisa saber, você precisa conhecer quem é que você está agradando. Se você está agradando a Deus ou está agradando Satanás. Porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então presta atenção, que diz as Escrituras Sagradas, Romanos 8, versículo 8: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que estão na carne
não pode agradar a Deus. O homem que anda na carne, ele não pode agradar a Deus. A mulher que anda na carne, ela não pode agradar a Deus. Por isso o Senhor está chamando ao arrependimento, minha irmã. Deus quer que você se arrependa, minha irmã, dessas obras da carne. Deus quer que você se arrependa, meu irmão, dessas obras da carne. Você tem uma alma, você tem uma vida. Escapa por tua vida, minha irmã. Escapa por tua vida, meu irmão. Escapa por tua alma, minha irmã. Escapa por tua alma, meu irmão. Aleluia. Aí está. Hoje a tecnologia está avançada. Não é mais tamanco de pau. Você vai nas vitrines, nas lojas, aí eles falam os sapatos de luxo, salto alto, bico fino, as mulheres andam de ponta de dedo, o calcanhar lá em cima, o dedo lá embaixo, quebra as veias das pernas dela, depois ela fica doente, fica aleijada, é o fruto do pecado. É a tecnologia, o sapatão alto, bico fino, que as mulheres andam e quebram as veias das pernas. Isso é vaidade, isso é pecado. E o Senhor Jesus manda que essas mulheres se arrependam destas vaidades. Nas cartas de Apocalipse, das igrejas da Ásia, o Senhor Jesus Cristo repreendeu a igreja de Tiatira, porque a igreja estava corrompida com a doutrina de Jezabel. Apocalipse 2, versículo 20: mas tenho contra ti que toleras a Jezabel, mulher que se diz profetiza, com seu ensino ela engana os meus servos, seduzindo-os a se prostituírem e a comer das coisas sacrificadas aos ídolos. A igreja de Tiatira era uma igreja da doutrina imoral, era uma igreja de uma doutrina imunda, era a igreja de uma doutrina depravada, a idolatria, a prostituição, o adultério, a fornicação. Aí está a maquiagem, a vaidade, as pinturas, a doutrina de Jezabel, e etc., porque lá estava a profeta Jezabel. É a doutrina de Jezabel. Jesus combateu. Apocalipse 2:20, Jesus falou: mas tenho contra ti que toleras a Jezabel, mulher que se diz profetiza, com seu ensino ela engana os meus servos, seduzindo-os a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, hoje o Senhor Jesus está falando com os moradores da terra, chamando para o arrependimento, porque depois que o Senhor arrebatar a sua igreja, aí não adianta mais. Agora você que não deu ouvido, não se arrependeu, não se converteu, você vai sofrer, você vai padecer na grande tribulação. Mas observe que Jesus está lhe convocando, que Jesus está lhe avisando, que Jesus está lhe chamando ao arrependimento. Mateus 4, versículo 17. Desde então começou Jesus a pregar:
arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Lucas 5, versículo 32. Eu não vim chamá-lo justo, e sim os pecadores ao arrependimento. O Senhor está te chamando, meu irmão, para o arrependimento. O Senhor está te chamando, minha irmã, para o arrependimento. O Senhor está chamando para o arrependimento esses homens que estão fazendo relação sexual, homem com homem, porque depois que o Senhor Jesus Cristo arrebatar a sua igreja, aí não adianta mais. Agora você vai sofrer, você vai padecer na grande tribulação, porque você não deu ouvido, não obedeceu. Você vai prestar conta no juízo final. Portanto, o Senhor está chamando para o arrependimento todos os moradores da terra, porque a sua volta está próximo e não demora mais muito tempo. Jesus está cerca, Jesus está nas portas, Jesus está voltando e não demora mais. E você não é mais inocente, você está sendo evangelizado, você está sendo advertido, você está sendo avisado para se arrepender, se converter dessas abominações que você está praticando, que você está vivendo, que você está fazendo. Jesus está voltando. Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Então se arrependa dessas abominações, dessas obras pecaminosas, porque você não é mais inocente. Você está ouvindo o anúncio do Evangelho, do Reino de Deus, sem rodeio, sem teologia humana, sem gaguejado, sem gritaria, sem mentira e sem engano, sem pula-pula e sem reteté. Você está ouvindo o Evangelho do Reino de Deus. Aleluia! Santo, santo, santo é o Senhor. Irmãos queridos, irmãos amados, João Batista, ele pregava dizendo: arrependei-vos, pois está próximo o reino do céu. João Batista, ele pregava: arrependei-vos, porque está próximo o reino do céu. Já se passaram quantos anos? Mais de 2000 anos que o homem de Deus pregava e mandava o povo se arrepender, porque o reino dos céus já estava perto. Mateus 3, versículo 1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Mateus 3, versículo 2, e dizendo: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Arrependimento é tudo que Deus quer do homem, é tudo que Deus quer da mulher. Arrependimento e convenção e salvação das almas perdidas. Tudo é o que o Senhor Jesus Cristo quer do homem e da mulher. Jesus quer o arrependimento do homem, a convenção do homem. Jesus quer salvar as almas perdidas. Jesus veio para salvar as almas perdidas. Jesus quer te salvar, meu irmão, você que está perdido no mundo e no pecado. Jesus quer te salvar, minha irmã, você que está perdida no mundo e no pecado. O escritor do livro de Lucas disse que o Senhor Jesus Cristo veio buscar e salvar todos perdidos. Todos perdidos. Eu estava perdido e Jesus me achou, e Jesus me resgatou, e Jesus me salvou, e Jesus me deu vida. Ele quer salvar você também que está perdido, meu irmão. Você que está perdido, minha irmã. Lucas 19, versículo 10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Se está perdido,
Jesus quer te salvar. Você está perdido nesse tráfico, você está perdido nesse crime, você está perdido nesta droga, você está perdido nesta prostituição, você está perdido nesta idolatria, você está perdido neste homossexualismo, você está perdido nesta mulher lesbianismo, você está perdido nas trevas, no pecado. Jesus quer te resgatar, meu irmão. Jesus quer te resgatar, minha irmã. Você está perdido na bruxaria, na macumbaria, na feitiçaria. Jesus quer te salvar, meu irmão. Jesus quer te salvar, minha irmã. Aleluia. O escritor do livro de Mateus também disse que o Senhor Jesus Cristo veio salvar todos que estão perdidos. Mateus 18, versículo 11. O Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, está chamando para o arrependimento. Você que está perdido no mundo e no pecado, venha, meu irmão, venha, minha irmã. Você está perdido nesta idolatria, nesta prostituição, neste crime, neste adultério, nesta fornicação. Você está perdido neste homossexualismo, nesta mulher lesbianismo, nesta bruxaria, nesta macumbaria, nesta feitiçaria. Você está perdido nos vícios, no jogo, nas drogas, na maquiagem, na vaidade, nas pinturas, etc. O Senhor Jesus disse que quando o evangelho do reino de Deus for pregado em todo mundo, em testemunho a toda criatura, então virá o fim. Presta atenção, o que está falando Jesus. A palavra não é do homem, não. A palavra não é do pastor Nonato, não. Pastor Nonato é só o porta-voz. Pastor Nonato é só o mensageiro. Pastor Nonato só está entregando a mensagem. Pastor Nonato só está sendo utilizado pelo Senhor para falar com os moradores da terra, para falar com os moradores do mundo. Mateus 24, versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Esse fim não é o fim do mundo, não. O Senhor vai arrebatar a igreja. Não vai ser mais preciso se pregar a palavra de Deus, não. Não vai ser mais preciso anunciar o evangelho do reino de Deus, não. Por quê? Porque chegou o fim. Jesus arrebata a igreja. Agora o Senhor vai derramar a sua ira na terra, na grande tribulação, para castigar os rebeldes que negaram o Filho de Deus, que negaram o Senhor Jesus Cristo. O Senhor vai derramar a ira dele na terra, na grande tribulação. O desespero vai ser tão grande que os homens vão pedir para morrer e a morte vai fugir deles. Apocalipse 9, versículo 6. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. O desespero vai ser terrível, que o sol vai queimar a pele do homem. O homem vai ser queimado pelo calor do sol, que vai se aquecer. Tudo isso é a ira de Deus punindo os moradores da terra que se envergonharam de Jesus, o Filho de Deus. Apocalipse 16, versículo 8. O quarto anjo derramou a sua copa sobre o sol e foi-lhe permitido que queimasse os homens com fogo. O sol vai se aquecer com uma caloria tão quente que vai queimar a pele dos homens. É a ira de Deus punindo os moradores da terra que se envergonharam do Filho de Deus.
o desespero vai ser tão grande que os homens vão morder as suas línguas de dor. Apocalipse 16, versículo 10. O quinto anjo derramou a sua copa sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso. Os homens mordiam as suas línguas de dor. Esta besta é o anticristo. Vai haver uma rebelião tão terrível entre o trono do anticristo, que os homens vão blasfemar de Deus e vão morder as suas línguas de dor. Apocalipse 16, versículo 11. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram contra o Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Meus irmãos, minhas irmãs, o desespero vai ser terrível, as aflições vai ser terríveis. Depois que Jesus arrebatar a igreja, o desespero vai ser terrível na grande tribulação, que os homens vão correr atrás da palavra de Deus, e não encontram mais, não acharão mais, vão ter fome, vão ter sede, mas não é fome de pão e nem sede de água, mas é fome e sede de ouvir a palavra de Deus. Amós, capítulo 8, versículo 11. Vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Amós 8, versículo 12. Andarão errantes de mar a mar e do norte até o oriente, correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor e não acharão. Irmãos queridos, irmãos amados, hoje você tem a oportunidade, o privilégio e a honra de ouvir a palavra de Deus, de aceitar a palavra de Deus, de se arrepender, se converter e aceitar Jesus Cristo como Salvador da tua alma. Mas depois que Jesus arrebatar a igreja dele, aí você vai entrar em pânico, você vai entrar em desespero, você vai correr para um lado, você vai correr para o outro, mas aí vai ser tarde demais, aí você não vai adiantar mais, aí você vai sofrer, aí você vai padecer. Por quê? Porque você deixou de aceitar o Filho de Deus, de aceitar Jesus Cristo como Salvador da tua alma. O desespero vai ser terrível na terra, mas o Senhor Jesus Cristo, para não ver você sofrer, está usando um homem sem letra, sem formatura, um homem pesado de boca, pesado de língua, para te chamar para o arrependimento, porque a volta do Senhor Jesus está próximo, está perto, mais perto do que você pode imaginar. Lucas 5, versículo 32, que foi o versículo que nós lemos no princípio da mensagem. Eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Mateus 4, versículo 17. Então começou Jesus a pregar: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos ouvintes, eu estou aqui simplesmente cumprindo uma ordem divina, para o bem da tua alma. Eu estou aqui cumprindo com uma ordem divina, uma determinação divina. Eu estou aqui cumprindo com a minha vocação, com o meu chamado, com o meu ministério, pelo bem da tua alma, pelo bem da tua vida. Eu estou aqui obedecendo a Deus. E a Bíblia diz que importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Atos 5, versículo 29, disse Pedro e os apóstolos:
Importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Eu estou aqui obedecendo a Deus. Eu estou aqui obedecendo a palavra de Deus. Eu estou obedecendo aqui as ordens do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, para salvar a tua alma, meu irmão, para salvar a tua alma, minha irmã. Este é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é santo, é poderoso para salvar as almas que o diabo está enganando e oprimindo. Aí está o diabo humilhando os jovens e as jovens, escravizando os jovens e as jovens. Aí estão os jovens e as jovens escravizados nas drogas, no homossexualismo, no lesbianismo, na prostituição, na idolatria, no vício, no jogo. Aí está o diabo oprimindo, enganando as almas, o homem, a mulher, o senhor, a senhora. Mas eu estou aqui fazendo o que Deus mandou fazer. Jesus disse, Mateus 10, versículo 6, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 10, versículo 7, indo pregar dizendo, o reino dos céus está próximo. Mateus 10, versículo 8, curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios. De graça recebeste e de graça dai. Aqui está, estou cumprindo com o meu chamado, a minha vocação, a minha responsabilidade, o meu compromisso, o que Deus, aleluia, me entregou, que Deus mandou eu fazer. Que Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo de Deus continue falando mais e mais em cada coração. Vamos agora fazer uma palavra de oração. Oremos a Deus. Ore com o homem de Deus, pastor Raimundo Donato, amém? Glória, glória, glória a Deus. Ora a Deus, ora a Deus, ora a Deus. Grande Deus, maravilhoso, eterno Pai que está no céu. Senhor meu Deus e meu Pai, abençoe este momento de oração. A tua palavra foi ministrada, Senhor. A tua palavra foi apregoada neste momento, assim como o Senhor colocou no meu coração, para transmitir para os moradores da terra. Senhor, eu oro por cada alma neste momento, eu oro por cada vida neste momento, eu oro pelas crianças, eu oro pelos adolescentes, eu oro pelos jovens, eu oro pelas jovens, eu oro pelo Senhor, pela senhora, eu oro por este homem, por esta mulher, eu oro pelos anciãos, eu oro por todas as almas viventes, eu oro por todos os moradores da terra. Ó Senhor, tenha misericórdia destas almas, tenha misericórdia deste povo. Senhor, socorre as almas, Senhor. Senhor, socorre estas vidas, Senhor. Senhor, não deixa o diabo matar a vida deste homem, não deixa o diabo matar a vida desta mulher, não deixa o diabo tocar na vida deste homem, não deixa o diabo tocar na vida desta mulher, não deixa, Senhor, não deixa. Lança por este demônio, vai embora, Satanás, vai embora, demônio, espírito imundo, espírito mau, que estava seduzindo, que estava iludindo, que estava enganando, que estava oprimindo, que estava escravizando a vida deste homem, a vida desta mulher, em nome de Jesus Cristo, pelo poder do nome, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, eu te repreendo agora. Vai embora, diabo, vai embora, Satanás, vai embora, demônio, demônio do crime, pega a tua força, cai por terra, demônio da prostituição, pega a tua força, cai por terra, demônio do adultério, demônio da fornicação, cai por terra agora, demônio do pecado, cai por terra agora, demônio do lesbianismo, sai da vida desta mulher, Satanás, sai da vida dela, demônio do homossexualismo, sai da vida deste homem, sai da vida dele, vai embora, Satanás, pega a tua força agora. Esta vida não é tua, esta vida não te pertence, estas vidas são propriedade divina, elas foram compradas, elas foram resgatadas pelo bom preço, e este preço é o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário. Senhor, vai passando o teu sangue, faz o teu sangue na mente desta mulher, Senhor, faz o teu sangue na mente deste homem, Senhor, faz o teu sangue no pensamento desta mulher, Senhor, faz o teu sangue no pensamento deste homem, Senhor, faz o teu sangue no coração desta mulher, Senhor, faz o teu sangue no coração deste homem, Senhor, tenha misericórdia destas almas, Senhor, resgata estas almas, meu Pai, que estão oprimidas, Senhor, que estão escravizadas, meu Pai, Senhor, neste
neste momento, ó Senhor, eu oro pelos milagres, oro pela cura, ó Senhor, vai curando, vai curando, vai curando, oro pelo milagre, pelo dom do Espírito Santo, o dom da cura divina, os dons de maravilha, ó Deus, cura, vai curando este homem, cura este homem destas enfermidades, onde estiver a enfermidade, no corpo deste homem, no físico deste homem, em nome de Jesus Cristo, pelo poder do dom do Espírito Santo, os dons de cura, os dons de milagre, os dons de maravilha, os dons que liberta, que cura, que abre olho de cego, que ressuscita os mortos, o dom que Jesus nos deu, aleluia, glória, aleluia, aleluia, vai libertando, Jesus, vai libertando, vai libertando, vai queimando, queima as enfermidades no corpo deste homem, queima essas enfermidades no corpo desta mulher, onde estiver a enfermidade, no corpo desta mulher, onde estiver o cisto, onde estiver aí, é o caroço no seio, no útero, no ventre, esta hemorragia, onde estiver a inflamação, a infecção, os tumores, os problemas, saia diabo, saia do ventre, saia do corpo desta mulher, saia Satanás, saia demônio, obra de macumba, obra de bruxaria, obra de feitiçaria, cai por terra agora, pega a tua força agora, seja desfeita agora, seja destruída agora, seja queimada agora, no poder do nome, é no poder do sangue de Jesus Cristo, é no poder da palavra, é no poder do evangelho genuíno, evangelho santo, evangelho poderoso do reino de Deus. Eu repreendo agora as legiões de demônio, os espíritos do mundo, vai embora diabo, demônio da paralisia, vai embora, demônio do derrame, toda paralisia, todo derrame, toda cegueira, sai desta vida, sai dos ouvidos, sai dos olhos, sai do físico, do corpo, da matéria, saia diabo, saia demônio, pega a tua força, vai embora, sai, demônio do vício, demônio do tabaco, demônio da droga, demônio do cigarro, demônio da bebida, demônio do jogo, saia Satanás, saia diabo, saia demônio, sai desta vida, sai desta casa, sai deste lar, sai desta família, sai, em nome de Jesus, sai diabo, sai diabo, sai da vida deste homem, sai da vida desta mulher, pelo poder do nome, pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Senhor, cobra estas almas com o teu sangue, leva estas almas para as igrejas pentecostal, Deus é amor. Senhor, prepara estas almas, prepara estas vidas, Senhor, para o batismo, para o grande dia da tua vida. Prepara, Senhor, me capacita, Senhor, para prosseguir, Senhor, no anúncio do teu evangelho. Me capacita, Senhor, me capacita, meu Deus, com as armaduras, Senhor, com as ferramentas, Senhor, com os dons divinos, Senhor, para fazer tua obra, Senhor. Prosseguir, Senhor, pregando a tua palavra, Senhor, ganhando alma, Senhor, para o reino de Deus, meu Pai. Me cobre com teu sangue, cobre a minha esposa com teu sangue, protege a minha vida, protege a minha esposa, protege a minha família, protege o meu lar, protege a minha casa. Coloca teus anjos em nossos lugares, em nossa volta, a nossa volta, nos livra, nos guarda, em nome de Jesus Cristo, Deus Santo e poderoso. Oh, meu Deus e meu Pai, protege este povo, Senhor, protege esta gente, Senhor, salva este povo, Senhor, salva esta gente, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Eu te dou graça e te agradeço. Fica conosco desde agora e para sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Jesus, Deus o abençoe, Deus o abençoe. Eu gostaria de fazer mais uma palavra de oração. Agora é oração de confissão. Você vai confessar Jesus. Você vai repetir as palavras que fala o homem de Deus, pastor Raimundo Nonato. E Deus vai abençoar a tua vida. Vamos lá. Repete bem alegre, bem contente as palavras que eu falo. Oração de confissão. Oração que o diabo não gosta. Oração que os falsos profetas não gostam. O diabo fica ringindo os dentes. Os falsos profetas ficam desesperados, dizendo que não pode forçar ninguém. Eu não estou forçando, estou fazendo a minha parte. Estou cumprindo com o meu ministério. Estou cumprindo com o meu chamado. Estou cumprindo com o meu compromisso, com a minha responsabilidade com a palavra de Deus, com o Senhor e com as almas. Repete comigo, irmãos queridos, irmãos amados. Faz essa palavra de oração com o pastor Raimundo Nonato, o homem de Deus. Repete.
Senhor Jesus, eu te agradeço pela tua palavra que eu acabei de ouvir. Senhor Jesus, eu estou reconciliando, te aceitando como Salvador da minha vida, da minha alma. Senhor Jesus, escreve meu nome lá no céu, no livro da vida, e sela com teu sangue poderoso para o grande dia da salvação e a vida eterna no Senhor. Senhor Jesus, me perdoa, me liberta, me transforma, me prepara para o grande dia da tua vinda. Senhor, tira de mim tudo aquilo que não te agrada, que não te pertence, que está atrapalhando, que está impedindo a minha salvação. Senhor Jesus, unge meus olhos com o colírio do Espírito Santo de Deus, para meus olhos não olhar, não adorar por televisão a imagem da besta que Satanás está enganando os moradores da terra através das programações mundanas. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, eu entrego a minha alma, eu entrego meus caminhos, eu entrego a minha família nas tuas mãos, porque só o Senhor tem todo o poder no céu e na terra para me salvar e me dar a vida eterna. Amém e amém. Jesus, Deus o abençoe. Deus o abençoe. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, desde já todos estão convidados para fazer uma visita em qualquer uma das nossas igrejas pentecostal. Deus é amor. Em qualquer lugar do mundo onde você encontrar uma igreja pentecostal, Deus é amor, você está convidado. Jesus garante a tua vitória. Aqui em Manaus, a nossa sede estadual das igrejas pentecostal Deus em Amor está localizado na rua Alexandre Amorim 525, no bairro de Aparecida, no centro de Manaus, atrás do Colégio Militar. Temos culto todos os dias, de domingo a domingo, de manhã, meio-dia, tarde, à noite. A entrada é livre. Jesus garante a tua vitória. Deus o abençoe. Falou com vocês o Pai, o Filho
o Espírito Santo de Deus e seu irmão em Cristo, Pastor Raimundo Nonato. Fique todos na doce paz do nosso amado e querido Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Jesus, Deus abençoe.